Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Já já estamos entrando no mês de dezembro, o mês do Natal. Desde criança, eu amo o Natal. Aqui em casa, sempre tivemos o hábito de celebrar o Natal. Nós nos reuníamos em família, fazíamos amigo oculto, tinha árvore de Natal, tinha Papai Noel, tinha aquela grande ceia natalina. Eu lembro quando criança, eu ficava ali assistindo na televisão os desenhos especiais de Natal. Adorava ver a cidade toda enfeitada, iluminada. Eu ficava ansioso para chegar nessa época do ano. E eu estou falando no passado porque eu estou me referindo à minha infância. Porém, tudo isso que eu disse se mantém. Eu ainda fico na expectativa para poder chegar o Natal. Eu ainda fico ali com o coração cheio de alegria por esse período natalino. Eu ainda amo ver a cidade iluminada, enfeitada. Porque agora, inclusive, eu tenho mais motivos ainda. Tenho motivos de sobra, na verdade, para celebrar o Natal com ainda mais alegria. Porque agora eu conheço o motivo do Natal. O dono da festa tem o privilégio de conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda. É claro que eu estou me referindo a Jesus Cristo. Pois quando eu era criança, Jesus já estava presente de alguma forma na minha vida. Mas hoje eu conheço de forma mais íntima e profunda, como eu disse. Então agora eu tenho 1.000.000 de motivos para celebrar com ainda mais entusiasmo o Natal. Mas não apenas o Natal do dia 24, que no caso é o dia da celebração, né? Pois apesar do dia 25 ser o Natal propriamente dito, todas as celebrações ocorrem na véspera de Natal, né? Eu não apenas celebro na véspera, eu não apenas foco as minhas atenções para o Natal na véspera, porque há algum tempo eu adquiri o hábito de praticar algo chamado o período do Advento. O que seria o Advento? Bom, historicamente, a igreja criou o costume de fazer uma espécie de
contagem regressiva para o Natal. A Igreja Luterana, por exemplo, começou a fazer isso no século XIX. Posteriormente, inclusive, calendários do Advento passaram a ser comercializados. E o Advento começa 4 semanas antes do Natal. E neste ano de 2025, por exemplo, o Advento começará exatamente neste próximo domingo, que é o dia 30 de novembro. Advento é uma palavra que significa chegada, vinda, ou seja, a expectativa para a chegada do Natal. E eu criei o hábito de praticar o Advento seguindo essa prática da igreja, historicamente, porque quando começa esse período, eu começo a meditar de maneira mais profunda e intencional a respeito do mistério da encarnação de Cristo. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 33. E o anjo lhe disse, no caso o anjo Gabriel disse para Maria: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Como eu disse no começo, o dono da festa é Jesus. O motivo do Natal é Jesus. E neste período do Advento, é um período no qual ocorre justamente a reflexão sobre essa primeira vinda de Jesus. Eu tiro esse período porque, apesar de sim, nós devemos lembrar ao longo do nosso ano sobre a encarnação do Verbo, utilizando os termos joaninos. Mas o fato é que nós não pensamos tão incisivamente ou intencionalmente sobre a encarnação de Cristo ao longo do nosso ano, como nós pensamos no período do Natal. A nossa atenção está mais voltada para esse mistério da fé neste período. Assim como na Páscoa, a nossa atenção está mais voltada para a ressurreição de Cristo. Então, eu tiro esse período para meditar profundamente, intencionalmente, sobre o fato de que o Deus, Criador do universo, o Deus que, como disse o profeta Isaías, pega os mares, os oceanos, nas conchas das mãos, se fez um bebê, que, como dizia Chesterton, as mãos eram tão pequeninas que mal podiam alcançar a cabeça do gado ao redor da manjedoura. Então, eu te convido também, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre essas verdades da fé. Porque, apesar de ter coisas que variam de pessoa para pessoa, por exemplo, uma pessoa pode optar por montar árvore de Natal. A outra pessoa não. Isso é pessoal, é subjetivo. Ou seja, apesar de existirem essas subjetividades, algo comum, algo objetivo, que é o ponto de interseção, é o quê? É o fato de que
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o comum na igreja cristã, na teologia cristã, apesar das subjetividades. Então, eu te convido a tirar esse período para meditar, para refletir de forma especial sobre esse fato grandioso e impactante de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.